foi a sua mente. Por isso que quando Deus tem o desejo de mudar a vida de alguém, o primeiro lugar que Deus vai investir é exatamente na mente dessa pessoa. Como é seu nome? Paula. Paula, se Deus olhar para você e falar assim, eu vou mudar a vida do Paulo, sabe qual vai ser o primeiro lugar que Deus vai investir na sua vida, Paulo? Na sua mente. Exatamente aqui, Paulo. Por quê? Desenvolver parte da sua mente em relação a ataque, defesa, ações, reações e etc. Então a nossa mente, Paulo, é algo que Deus sempre quis preservar. Por exemplo, de todos os órgãos que Deus deu para o homem, ou seja, Deus como engenheiro, quando construiu o ser humano, Deus deu para o homem alguns órgãos que são chamados de órgãos vitais. Este é o nome que a medicina dá para estes órgãos, para diferenciar dos demais. Pastor, o que significa? Está dando microfonia, pode deixar um pouco mais baixo. O que significa órgãos vitais? Significa órgãos que são de fato cruciais para o funcionamento do corpo humano. Alguém está entendendo aí? Eu vou aqui falar só sobre 2 órgãos vitais, que são órgãos que, se forem atingidos, provavelmente vai comprometer a funcionalidade do ser humano, como talvez até a sua própria existência, Paulo. Por exemplo, pastor Rafael, um dos órgãos vitais que Deus deu para o ser humano foi o coração. Quando alguém leva um tiro, quando alguém é baleado, qual é o medo de todo mundo? Caramba, o tiro pegou onde? Foi no coração? Porque se atingir o coração, dificilmente a pessoa vai ter chances de sobreviver. Agora, por que, Paulo? O coração, ele é um órgão que todo mundo tem medo de ser atingido. Porque de fato ele é Gabriel, né? Rodrigo. O coração, ele é fundamental para o funcionamento do corpo humano. Então, se o coração parar, provavelmente o ser humano vai parar por completo. Não vai conseguir funcionar, não vai viver. Porque o ser humano depende do coração. Tem que estar pulsando. Se parar, já era. Então, eu estou usando só uma linguagem simples para vocês entenderem. Pastor Diogo, um outro órgão vital que Deus deu para o ser humano foi o seu cérebro. Eu vou usar essa expressão, o cérebro. Mesmo que o coração, pastor Rafael, da pessoa esteja pulsando, batendo, exatamente, o coração pode estar ali, bombeando sangue, pulsando, mas aí os médicos vão assinarem o atestado de óbito. E normalmente quando o cérebro, Rodrigo, para de funcionar, quando a cabeça da gente para de funcionar, a morte é chamada de morte cerebral. Então eu estou aqui só destacando 2 órgãos vitais para vocês: o coração e o cérebro. São 2 órgãos que são importantíssimos. Como o próprio Deus, ele construiu o ser humano, ele mesmo fez o homem com as suas próprias mãos,
Deus sabe quais são os órgãos, ou o que o ser humano de fato, Paulo, tem que tomar cuidado para conseguir viver e viver com qualidade de vida. Eu estou falando isso aqui numa linguagem física, falando de algo natural, de matéria. Agora, levando para o âmbito espiritual, Paulo, Deus também sabe quais são as áreas da nossa vida espiritual que nós temos que preservar. Comunicacional? Liga. Olha que interessante, Lilian. O próprio Deus sempre quis que o homem cuidasse bem da sua saúde mental, ou da sua mente, Lilian. Porque Deus sabe que todo furacão, pastor, vou começar agora, se ele não pegar, eu vou pular lá. Meu Deus. Pastora, todo furacão, ou os piores furacões, pastor Diogo Moisés, eles nunca vão começar aqui. É verdade. Os maiores furacões que o homem pode enfrentar, eles sempre começarão Meu Deus. aqui. Se a pessoa estiver bem psicologicamente, tudo pode virar de ponta cabeça do lado de fora, mas ela ainda consegue, Lilian, ter estabilidade, porque ela está bem aqui. Ela está preparada psicologicamente. Agora, se a pessoa não estiver bem aqui, ela faz um copo com água um pouquinho mais baixo. Um copo com água talvez virá um tsunami, um furacão. Por isso que o próprio Deus, ele sempre quis que o homem tomasse muito cuidado, Lilian, com a sua mente. Eu vou tentar ampliar para vocês a ideia que eu pretendo trazer aqui a vocês. Por exemplo, a nossa mente ela é tão interessante, ela é tão importante, que quando Paulo fala da armadura de Deus, você lembra, pastor Diogo? Da armadura de Deus? A couraça é do quê? Couraça da justiça. As sandálias da pregação do Evangelho. A espada, que é a palavra. O escudo da fé. Liga, se eles não pegarem, eu vou embora. E o capacete? Não pega. Estão pegando. Por que o capacete é da salvação? Aleluia! Glória a Deus! Pastor Roque, o senhor tem uma voz muito boa. Sua voz é demais. Pastor Roque, o local que o capacete protege? A cabeça. A mente. A cabeça. Por isso que, pastor Roque, Paulo fala que o capacete, Meu Deus. é o da salvação. Aleluia! Porque se o diabo quiser me destruir, ele não vai querer tocar aqui. Meu Deus. Pastor Roque, só entre nós. Por que o diabo não destruiu Jó? O Jó falou, o diabo tocou na minha finanças. O diabo tocou na minha família. O diabo tocou até no meu corpo. Mas aqui, ele não vai tocar. Meu Deus. Então, por isso o capacete é da salvação, pastor. Porque ele protege uma das partes que de fato Deus sempre quis que o homem cuidasse, Paulo. Que é a sua cabeça, a sua mente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, por exemplo, olha o que eu estou falando. Que Deus sempre quis que o homem cuidasse da sua cabeça, da sua mente. Eu vou usar uma imagem muito simples. A cabeça do homem, na sua cabeça, repitam comigo. Na minha cabeça, existem dois setores. Aí, ó, gravem isso. Quantos setores? Um setor, Paulo, ele se chama setor da imaginação. E outro setor, ele se chama memória. Vamos ver se vocês estão comigo. Qual é o nome do primeiro setor? Imaginação. E o segundo setor? Memória. Qual é a diferença ali da imaginação e da memória?
A diferença é, o outro estava melhor. A diferença é que a minha imaginação ela vai trabalhar com coisas que eu ainda não consegui. Por exemplo, vamos supor que você não tem um carro. Com a sua imaginação você vai conseguir se ver dirigindo um carro. Você não tem, por exemplo. Mas a sua imaginação, assim é muito pentecostal, se quiser deixar assim, a sua imaginação ela vai te dar o poder para você dirigir um carro sem tê-lo. Então a imaginação ela é extraordinária. Por exemplo, quando você fecha os seus olhos e se imagina vivendo tudo que você quer, você vai usar o setor da imaginação. Tem pessoas que querem fazer uma reforma na casa, quer comprar uma casa, o que ela usa? A imaginação para visualizar aquilo que ela não tem, mas quer. Então a imaginação ela é fundamental. Por exemplo, quando você vai sonhar, projetar, arquitetar, estabelecer uma meta, é aqui que eu quero chegar, a sua imaginação ela vai estar funcionando exatamente em torno dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Agora, Lilian, a memória ela trabalha totalmente diferente da imaginação. Porque se a minha imaginação só usa, Paulo, coisas que eu quero, mas não tenho, a minha memória só vai trabalhar com coisas que de fato eu vivenciei. A memória é como se fosse a placa de um computador, a placa de um HD, que tem o poder de armazenar todas as informações que você adquire com o tempo de existência aqui. Palavras que você ouviram, o que você ouviu, lugares que você foi, experiências que você teve, tanto positivas como negativas, coisas que de certa forma te marcaram. Tudo isso vai ficar no arquivo da sua memória. E às vezes até inconscientemente essas informações vão ficando gravadas, pastor Roque. Por exemplo, quando nós estamos na igreja, nós não cantamos músicas do mundo, né? Pelo menos é a ideia, sim ou não? Sim. Mas se eu começar a cantar aqui algumas músicas do mundo, muitas pessoas aqui vão saber cantar. Não porque ouve no carro, nem porque ouve em casa, mas porque às vezes está passeando num shopping, está num restaurante, está num lugar e a música está tocando, e aí a memória da pessoa vai absorvendo, Lilian, a letra da música, e aí a pessoa aprende involuntariamente. Porque, pastora, a memória trabalha assim, ela vai absorvendo as informações que a vida vai te dando. A vida vai te dando, a memória vai guardando, vai segurando, vai armazenando exatamente tudo que você vê, apalpa, experimenta. Então a memória, ela de fato trabalha com informações que você adquire com a sua existência aqui na Terra. E por que eu estou falando da diferença do setor da imaginação para o setor da memória? Porque Deus sempre quis, presta atenção, Deus sempre quis que o homem não trabalhasse apenas com o setor da imaginação. Deus sempre quis, alguém falou aleluia, que o homem tivesse uma boa memória. Qual é o problema? O problema é quando eu só começo a trabalhar com a imaginação e deixo a memória de lado. E Deus, na verdade, Ele sempre quis que o homem priorizasse a sua memória, cuidasse da sua memória. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Todas as vezes que Israel abandonava os preceitos do Todo-Poderoso, quando o povo começava a andar por caminhos tortuosos, Lília, como Deus levantava os profetas? Olha como Deus levantava. Lembrai-vos do Deus que vos tirou da terra do Egito. Se você pegar o Antigo Testamento e ver, Paulo, quantos profetas Deus usou para falar com Israel, exatamente essa mesma palavra, pastor Diogo, lembrai-vos do Deus que vos tirou da terra do Egito, você vai ver que por todas as vezes que Israel ia abandonar os preceitos do Todo-Poderoso, Deus levantava alguém com essa mensagem de confronto. Lembrai-vos do Deus que vos tirou da terra do Egito.
O que Deus estava falando para o povo? Vocês precisam usar a memória. Vocês precisam se recordar daquilo que Deus fez para você lá atrás. Jeremias, na maior crise existencial da vida dele, ele disse para ele mesmo, Paulo, olha, ele não está falando para os outros. Ele falou para ele, pastora, caramba, eu estou vendo o templo de Salomão destruído. Eu estou vendo a arca da aliança, na verdade, desaparecida. Eu estou vendo que os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Eu estou vendo a cidade arruinada. Ele olha para ele, Paulo, e diz assim, ó, mas agora eu preciso trazer a minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que Jeremias está falando quando ele diz que ele precisa trazer na memória dele aquilo que dá esperança? Ele está falando assim, ó, se eu colocar agora na minha cabeça coisas que irão me derrubar, eu não vou sair dessa. Pegou, pastor? É assim mesmo, Jesus. Então, na maior crise de Jeremias, ele diz assim, ó, agora não é hora de eu encher minha cabeça com coisas que não vão me fortalecer. Exatamente nesse momento que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu penso. Olha aí, Jesus. Eu vou jogar para o alto. Jeremias está falando, agora eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que vai permear os meus pensamentos. Porque se eu não cuidar daquilo que eu penso, eu não me fortaleço. Olha aí, papai. Então, essa é a ideia de Jeremias. Se eu tenho uma memória saudável, eu vou conseguir acreditar que o meu amanhã será muito melhor que o meu hoje. É, Jesus. Então, eu tenho que tomar cuidado até com aquilo que eu penso. Porque, na verdade, aquilo que eu penso vai refletir diretamente na minha vida, no meu bem-estar, na minha autoestima. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que está aqui. Eu tenho que tomar cuidado com os pensamentos que permeiam a minha mente. Jesus, ó, já estou no Novo Testamento. Ele olhou para os seus ouvintes e falou assim, ó, lembrai-vos dos dias de Noé. Lembrai-vos da esposa de Ló. O que Jesus, qual era a ideia de Jesus para o povo? Ó, vocês precisam ter uma boa memória. Glória a Deus. Vocês precisam cuidar da cabeça de vocês. Vocês precisam, de certa forma, proteger a mente de vocês. É, papai. Então, essa retrospectiva, essas lembranças positivas de experiências em que envolve Deus, de fato, é uma injeção de ânimo para você acreditar que o futuro será muito melhor do que o que você vive hoje. Aleluia! Educadamente, eu gostaria que você falasse para umas 3 pessoas, no mínimo, fala para umas 3 pessoas assim, ó, uma boa memória é a chave para uma vida vitoriosa. É para 3 pessoas, fala aí, escolhe mais uma boa memória é a chave para uma vida vitoriosa. Resumindo, Glória a Deus. se você não pegar o pulo, hein? Às vezes para você chegar longe, você não precisa pedir para Deus te dar missão para você ficar pulando na igreja. Porque ficar pulando na igreja nem sempre vai te levar onde Deus quer que você chegue. Tem gente pegando. Não que eu seja contra aquela empolgação que existe, mas eu estou falando que viver pulando na igreja às vezes vai te fazer viver apenas pulando. E eu sei que você não quer apenas viver sua vida inteira pulando. Você quer chegar onde Deus quer que você chegue, sim ou não? Para você chegar onde Deus quer que você chegue, você vai ter que cuidar da sua mente, da sua cabeça. Aí a pergunta que Deus tem para nós nesta noite, através da palavra, é: como está a nossa cabeça? Como está a sua mente? Existem, pastor, eu não vou enrolar muito não, pastor Rafael, existem 2, se ele não pegar, eu vou embora. Existem 2 problemas quando eu deixo a memória de lado. Sabe quais, Rodrigo?
Mas isso é muito fofinho, cara. O primeiro problema quando eu deixo a minha memória de lado é que eu esqueço de onde Deus me tirou. Meu Pegou, Paulo? Deus. Você lembra que está boiando? Por isso que eu não posso deixar minha memória de lado, porque se eu deixar minha memória de lado, a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou me esquecer de onde Deus me tirou. E quando eu acabo me esquecendo de onde eu saí, eu perco a referência. Sabe qual é o problema, pastor? Isso aqui é pérola, isso não tem no Google. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração tem perdido a referência. Aí as pessoas estão esperando algo futuro para de certa forma tentar se alegrarem. Por exemplo, a nossa geração se espelha muito nesse tipo de pregação ou de música, enfim. Você vai atravessar e do outro lado você vai cantar. Sim ou não? Sim. Porque foi o que Miriam fez. Quando ela atravessou do outro lado, ela cantou dizendo que só o Senhor é Deus. Então as pessoas têm muita essa expectativa. Eu vou chegar do outro lado eu vou cantar. Só que a pergunta é essa: o seu louvor depende do que vai acontecer, meu Deus, ou do que já aconteceu? Eu vou ser mais direto. Deus não está procurando uma geração de Miriam. Por quê, pastor? Miriam não fez a coisa certa? Fez, cantou. Mas ela cantou na hora errada. Porque, pensa comigo. Pegar o tamborim e cantar que só o Senhor é Deus do outro lado é fácil. Glória! E Deus não está procurando uma geração que espere o mar se abrir e chegar do outro lado e ver os inimigos boiando no mar para cantar. Porque isso aí é uma geração que espera milagres, espera respostas para de alguma maneira alguém se alegrar. Deus está procurando uma geração que tenha boa memória. Por exemplo, vamos lá. Uma geração que tem boa memória não espera o mar se abrir para cantar. Uma geração que tem boa memória, o mar pode estar fechado, mas ela olha para trás e diz assim: peraí. Pastor, uma geração que tem boa memória, ela diz: peraí. Está difícil agora. Aleluia. Eu estou enfrentando uma situação que eu não vejo saída. O mar está fechado. Mas onde eu estava? Aleluia. Eu estava preso. Eu estava sendo escravizado. Eu estava no Egito comendo cebola e pepino. Deus foi lá, quebrou tudo e me arrancou de lá. Eu posso ainda não ter chegado aonde eu quero. Meu Deus. Aleluia. Mas eu já estou bem melhor do que estava. Pastor, eu estou arrepiado aqui. Você está pegando o que eu estou falando? Deus nessa noite está te convidando para você refletir naquilo que Ele já começou na tua vida. Ao invés de esperar uma pregação, Deus vai fazer, vai acontecer, e para cantar, ou para se alegrar, ou para se motivar, se recorde de quem você era alguns anos atrás. Lembra quando você estava preso, sem nenhuma perspectiva de ser livre, de viver liberdade, aí Deus como forte foi atrás de você. Então mostra para o diabo que você pode não ter chegado do outro lado, mas que você não vai se esquecer de onde Deus te tirou. Você pode chacoalhar a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado, e fala assim: eu não vou esperar o mar se abrir para eu cantar. Fala assim: eu sei para onde eu vim, eu sei para onde Deus me tirou. Mesmo que o mar não se abra hoje,
Está lá dentro. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Se ele não pegar, liga o carro que nós vamos embora. Nós vamos embora mesmo. Se não pegar, isso não vai pegar mais nada. Eu estou te falando, eu estou aqui como um alerta de Deus. Eu estou brincando, estou começando bem calmo, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu estou aqui, Paulo, como um alerta de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu perco a referência, quando eu me esqueço de onde Deus me tirou, eu estou correndo um grande risco. Do quê? Não, pior. De sair da onde eu estou e ir para um lugar pior. Vamos lá. Se você não pegar, eu vou embora. Isso aí. Ó, o Deus que tirou Davi do pasto e colocou no trono, não é muito lindo com uma pregação? Tipo, sobre Davi, é ou não é, gente? Eu lembro a vez que eu preguei aqui, eu preguei Salmo 89, achei a Davi. Não é bonito, pastor, ouvir uma pregação assim? O pai dele não acreditava nele. O pai dele queria que ele ficasse lá no pasto. Aí Deus parou tudo ali. Ele fez um menino vir. Não é lindo ouvir o Deus que tirou um menino do pasto e colocou no trono? É ou não é? Mas peraí. O mesmo Deus que tirou Davi do pasto e colocou no trono é o mesmo que tirou um rei do trono e colocou no pasto. Você não ouviu, né? Não. O Rob pegou. O Deus que tira Davi do pasto e coloca no trono é o Deus que tira Nabucodonosor do trono e coloca no pasto. O problema é que eu estou arrepiado. O problema é que a gente gosta só daquela parte assim, ó. A porta que Deus abre, mas as pessoas se esquecem que o mesmo versículo acaba falando isso aqui, ó. A porta que Deus fecha. Qual é a campanha que a gente gosta? Campanha das portas abertas. O povo gosta disso. Porque as pessoas gostam de pegar aquelas partes da Bíblia que você olha assim e fala, uau, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que, na verdade, nós estamos precisando de um outro tipo de campanha. Cuidado para não tirar o pezinho do chão, porque se Deus fechar a porta, acabou. Se Deus olhar para alguém e falar assim, já era, eu quero ver quem é. Pode ter marketing, pode ter amigo, pode ter dinheiro. Se Deus olha e fala assim, ó, acabou, estou fechando. Então a minha mensagem de hoje é cuidado. Nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça das suas origens, da sua raiz. Porque se você perder a referência, você está correndo um grande risco de ver Deus fechando as coisas. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero falar nessa noite. O perigo de nós deixarmos a nossa memória de lado é que nós podemos, de certa forma, acabarmos nos esquecendo de onde Deus nos tirou. O segundo ponto. Quando eu deixo a minha memória de lado, eu acabo me esquecendo das vitórias que Deus já me deu nas guerras. E eu caminho aqui para onde eu quero. Eu estou falando sobre memória, sobre mente. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Praticamente eu estou começando bem calmo para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês se lembram de Davi? Um dos reis mais famosos da Bíblia. O que fez Davi ser Davi? A pastora falou. Segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei, ele não sabia quem era o rei. Todo mundo pensou que o rei seria o filho mais velho do pai, Jessé, Eliabe, porque Eliabe era bonito, tinha aparência de rei. Quando Samuel foi ungir a Eliabe, o que Deus falou para ele? Samuel, cuidado. Não adianta você derramar o óleo nesse cara. Meu Deus. Não atente
para a aparência dele. Aleluia, Deus. Não, vocês não estão entendendo. Olha o que Deus falou. O pastor Deus falou assim: Samuel, não unge ele porque ele não é escolhido. Não atente apenas para a aparência. Aí Deus falou, Lília: eu não o vejo como o homem vê. Olha a lição que Deus deu. O homem vê apenas o que está do lado de fora. Mas Deus falou que quando ele olha para o coração. Vamos lá, não, pera, gente. Daqui a pouco não. Por que Deus não deixou Eliabe ser o rei? Porque ele era bonito? Sim ou não? Hã? Vocês são inteligentes. Então o que não deixou Eliabe se tornar rei não era que ele era bonito. O problema não estava na boa aparência de Eliabe. As pessoas pensam que Deus não gosta de pessoa bonita. Não, porque se você pegar a maioria das pessoas que pregam quando Deus fala assim, ó, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração, as pessoas se apegam ao mesmo versículo para às vezes ficar relaxadas. Cabelo desse tamanho, não só por dente, aí você fala, não, olha, Deus, não olha por lado de fora, Deus. Então, a pessoa não faz uma academia, não caminha, aí, né, vai crescendo. Aí você fala para a pessoa, a força da pessoa é esse versículo: Deus não olha para a aparência. Porque as pessoas pensam que Deus não deixou Eliabe se tornar rei porque ele era bonito, mas na verdade, gente, Deus nunca foi contra pessoas de boa aparência. Pastor, então por que Eliabe não se tornou rei? Não é porque ele tinha boa aparência. O problema é que ele só tinha boa aparência. Deus estava falando, não tem problema o cara ser bonito. O problema não está na boa aparência de Eliabe. Samuel, esse cara tem jeito de rei, se veste como rei, fala como rei, penteia o cabelo como rei, malha para ficar como rei. Só que o coração dele é um perigo. Meu Deus. Então olha que interessante, pastora. Diogo, nós vamos embora se ele não pegar. Por que Deus deixou Davi ser rei e Eliabe não? Será que Deus gostava mais de Davi e menos de Eliabe? Sim ou não? Sim ou não? Agora então, gente, me explica isso. Se Deus amava ambos com a mesma intensidade de amor, por que um foi rei e outro não? Então o que define, se você não pegar o pulo, olha isso aqui, Gil. O que define o que eu vou viver na vida não diz apenas a respeito do amor, ou do plano de Deus, ou daquilo que Deus quer. Porque na verdade, o que eu vou viver na vida vai estar diretamente condicionado ao estado do meu coração. Eu vou ser mais direto para vocês entenderem. Se Eliabe fosse um homem com um coração bom, Deus com certeza o levantaria como rei. Eu vou ser mais direto para não ficar falando por parábolas. Sabe por que tem pessoas que nunca vão desfrutar coisas diferentes na vida? Não é porque Deus não quer. Porque tem pessoas que pensam que não chegam longe, que não prosperam, que talvez não ganham dinheiro, e aí fica colocando a culpa em Deus. Tipo assim, não, é que Deus não quer. Não, mas tem gente que Deus só não faz porque o coração da pessoa não está alinhado. Gente, olha a palavra hoje. Hoje eu não vim falar assim, ó, Deus vai fazer, Deus pode fazer, porque isso todo mundo sabe. Hoje eu não vim falar sobre o que Deus pode. Hoje a palavra é para nós olharmos para nós e fazermos uma autoanálise do que nós temos que fazer. O seu coração está como Deus quer? Meu Deus! Seu coração está do jeito que Deus quer? Porque se o seu coração não estiver alinhado com o que Deus quer, Deus não vai fazer coisas extraordinárias na sua vida.
Um Deus levanta como rei, outro diz Deus não tem como. Porque esse cara não está com o coração alinhado no reino. Então, esse ponto que eu quero falar sobre Davi, o coração de Davi era diferente. Por isso que ele viveu coisas extraordinárias. E outra coisa, Davi tinha uma mente tão blindada. Lembra quando o gigante se levantou? Saul olhou para Davi e falou que Davi, você não vai conseguir derrubar esse gigante. Olha, você perto dele é como um cachorrinho. Aonde Davi se apegou para ir para cima do gigante? Davi falou que foi ungido, pastor. Tipo assim, ó, eu fui ungido e por isso eu vou derrubar ele. Ele falou isso. Aonde Davi pegou força para vencer esse desafio? Pegou. Se ele não pegar, foi embora. Isso aqui é pérola. Davi em nenhum momento falou da unção. Paulo, não foi o episódio da unção que motivou Davi para cima. Eu vou ser mais diferente. Davi não precisava de óleo. Meu Deus! Para acreditar que ia para cima do gigante. Sabe o que motivou Davi a acreditar que ele... Eu estou arrepiado. Sabe o que motivou Davi a acreditar que ele ia vencer aquele desafio maior? Ele olha para Saul e diz assim, eu sou pequeno, mas senta que lá vai meu currículo. Papai sempre me colocou para cuidar das ovelhas. E sempre eu estava no campo, eu tinha que enfrentar desafios. Quais, Davi? Vou falar para vocês. Tinha hora que eu estava cuidando das ovelhas do papai e aparecia um leão. Vocês acham que eu corria do leão? Não corria. Quando via leão, eu ia para cima dele e falava, aqui não, aqui tem pastor corajoso. De vez em quando via urso. E quando aparecia urso, eu também ia para cima dos ursos. E o que isso tem a ver, Davi? Agora gigante. Lá vai o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso lá atrás. Com certeza me livrará. As experiências do passado. Meu Deus! Aleluia, Pai! Tem gente querendo derrubar Golias. Olha! Sem ter experiência com coisa boa. Eu vou falar para vocês o que eu falei aqui para o pastor. Paulo, sabe o que fez Davi acreditar que ele ia vencer o gigante? As experiências que ele teve no pasto. Pastor João, Davi falou, eu vou vencer o gigante porque eu sou bom. Ele falou, eu vou vencer o gigante porque eu sou ligeiro. Davi falou, eu vou vencer o gigante porque eu tive sorte no pasto. A quem Davi atribuiu as vitórias que ele conseguiu no pasto? A Deus. Olha o que ele falou, o mesmo Deus que me livrou lá atrás vai me livrar agora. Ele reconhece que as vitórias do pasto não foram alcançadas pela habilidade dele. Ele reconhece que os livramentos que ele teve no pasto não veio por causa da malandragem dele. Aleluia! Todas as vezes que Davi saía de casa, ele não saía contando com a sorte. Porque quem sai contando com a sorte corre um grande risco de não voltar. Todas as vezes que Davi ia para o pasto, ele saía falando, eu não vou na sorte, eu vou cantando comigo. Bate na mão de umas duas pessoas e fala para ela, não conta com a sorte porque a sorte pode falhar. Vai contando com Deus que vai dar tudo certo. Hoje eu vim pregar para quem não depende de sorte. Hoje eu vim pregar para quem confia em
A diferença de Davi é que ele nunca contou com a sorte. Na vida de Davi, a sorte nunca teve a favor dele. Por isso que ele não cogita coisa de sorte, pastor. Com Davi não tem amizade com sorte. O Davi tem convicção. Aleluia! Se Deus não deixou eu morrer lá atrás, não é que vai agora que ele vai deixar morrer. Eu sempre vamos embora, se não pegar, nós vamos embora mesmo. Por isso, meu Deus, que de certa forma é até bom não ter sorte na vida. Porque quando você não aprende a contar com a sorte, você aprende a contar com Deus. Agora vamos lá. Se você não pegar, gente, olha. Eu comecei muito devagarinho para vocês entenderem. Eu estava falando da força de uma boa memória. O que fez Davi acreditar que ele ia derrubar o gigante? Ele lembrou do quê? Dos leões e do urso. Agora a pergunta é essa: como tem gente querendo derrubar gigante? Meu Deus! Olha aí! Pastor, tem gente querendo derrubar gigante? Aleluia! Se não teve experiência nenhuma. Aleluia! Repitam comigo. O leão e o urso é a academia de Deus. Aparece um leão. Davi não sabe, mas é Deus falando. Você precisa passar por ele, porque lá na frente vai ser ele que vai fazer você acreditar que o gigante pode cair. Paulo, tem gente pegando. Vem o urso, Davi não sabe. Se você for Lídia, Davi não sabe nem porque está no pasto. Meu Deus! Obrigado, papai. Os irmãozinhos dele viviam tudo na tranquilidade. Vê se quando Golias apareceu afrontando, quem teve coragem? Meu Deus! Aleluia! Porque às vezes o conforto não gera guerreiro. Mas Deus permite você ir para o pasto para te treinar. Aí você está passando alguma coisa que alguns amigos seus não passam. Aí você enfrenta algumas coisas na vida que muitas pessoas não enfrentam. Aí você faz uma comparação da sua vida com a vida de algumas pessoas e diz: caramba, por que para mim é mais difícil? Caramba, por que para mim é mais complicado? Caramba, por que para mim tudo é mais difícil? Deus está falando, é porque você precisa aquilo que eu vou permitir você viver lá na frente. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Todas as dificuldades que você enfrenta e já enfrentou. Todas as lutas que você já passou. De certa forma, Deus permitiu. Meu Deus. Para aumentar o teu nível de confiança nele. Isso aqui não interessa, não é para qualquer um. Deus vai criar uma oportunidade aonde as suas experiências do passado abrirão caminhos para você alcançar a vitória. Eu vou ser uma reverenda. Tem alguém lá na porta pegando. Eu estou te falando que Deus vai te colocar em algumas situações
que você vai entender porque você passou por outras. Deus, tem alguém pegando aí, Deus está treinando você, porque tem algo grande te esperando lá na frente. E para você não baquear, não balançar, Deus precisa primeiro te fala para quem está do seu lado. A fase do pasto não é fase para se preocupar com dinheiro. Aleluia! O dinheiro vai vir para Davi depois. Aleluia! Só que pasto não é hora de ele se preocupar com o dinheiro. Olha aí, Deus. Pasto é hora de ele se preocupar com aquilo que o dinheiro não pode dar. Que é o aumento do nível de experiências e confiança. Eu vou ser mais direto, então eu gosto de palavra espontânea. Sabe por que tem gente que não chega? Porque no pasto fica pensando em dinheiro. Quanto vai ser minha oferta? Ai não, é muito pouco. Quantas pessoas tem na igreja? Ai não, é muito pequenininho. É por isso que não vai chegar. Porque está pensando em dinheiro no pasto, meu. Aí é para você agarrar as oportunidades que Deus está te dando para você se preparar. O problema é que tem gente que não dá moral para pasto, não. Como é o nome da senhora? Lúcia. Olha Davi. Paulo. Como é o seu nome? Davi. Olha aí, rapaz. Davi. Olha a vida de Davi antes de Golias e olha depois. Quem era Davi antes de Golias? Quem aplaudia Davi antes de Golias? Hã? Quem? Ó, quando Davi chegava antes do Golias, quem falava assim, olha lá Davi? Hã? Davi era mais um coitado. E depois de Golias, Davi? Onde o cara chegava, as mulheres falavam assim, ó, Saul matou milhares, mas esse Davi é louco. Esse aí matou 10 milhares. Então, pastor Diogo, Davi ganhou popularidade depois do gigante. Meu Deus! Você está entendendo? Ninguém conhecia Davi antes do gigante. Depois do gigante, Davi se tornou uma referência. Por isso que todo mundo quer logo derrubar gigante. Porque derrubar gigante, ó, se você não pegar, eu vou embora, gente. Derrubar gigante dá fama. Por isso que todo mundo já quer ir logo pregar em igreja grande. Por isso que todo mundo já quer entrar no emprego ganhando. Por isso que todo mundo já quer as portas enormes. Por quê? Porque existem vitórias que trazem reconhecimento público. Todo mundo quer conseguir derrubar gigante. Agora a questão é essa. Como vai derrubar gigante? Meu Deus! Se não aprendeu nem vencer leão e urso. Então primeiro, Deus quer te dar vitórias que os homens não vão ver. Deus quer te dar vitórias que os homens não vão aplaudir. Eu vou ser mais direto, pastor, para não ficar falando por parábola. Tá? Mais direto. Tem cara que quer pregar para 1000, se não conseguiu pregar nem para 2. Como acha que vai conseguir pegar 1000 pessoas e pregar se não treinou com 2? Meu Deus, obrigado. Quer pregar para 5.000 se não pregou para 100? Meu Deus. Mas fiel, Senhor. Meu Deus! Tem pessoas que querem tipo já ir direto para lá, é lá, não é lá. Nem olha para lá, nem se preocupa com isso. Pastor, ó, com todo o respeito, o senhor viu que eu agradeci muito vocês e sempre serei grato. Falando numa linguagem humana de pessoas que talvez ficam fazendo um balanceamento, você sabe que a igreja aqui não é uma igreja muito grande. Sim ou não? Mas por que eu nunca vou deixar de pregar em igrejas assim?
Porque foi esses lugares que Deus usou para ir treinando. Você está pegando? Aleluia! Glória a Deus! Fala para quem está do seu lado assim, ó, valorize as portas pequenas. Deus usa elas para abrir maiores para você. Você prega para dois com o coração. Daqui a pouco alguém olha e diz, cara, vamos levar ele para o congresso? No congresso tem 10. Você vai também com garra. Deus está comigo. Alguém está lá e fala assim, vamos levar para pregar para 100? Você vai no 100 com garra. Alguém olha e fala assim, esse cara tem que ir no congresso, é lá de mim. Aí ele vai no mim, vai acontecendo por quê? Porque a pessoa aprendeu a valorizar as portas pequenas. Glória a Deus. Eu não estou falando nesse sentido de pregação, mas isso se abrange em várias áreas. Vamos lá. Ser pastor naquela época, eu acabo agora, era a pior profissão. Vocês sabiam disso? Davi não poderia ficar na cama deitadão, falando assim, pastor Diogo, eu não vou trabalhar não. Por aí não é meu lugar. Mas não, Davi entendeu, é isso que a vida está me oferecendo. Eu vou abraçar com as duas. Aleluia. Sabe por que eu vou repetir, gente? Sabe por que tem gente que não consegue vencer? É porque as pessoas esperam grandes oportunidades. E Deus está falando, talvez o teu milagre vai ser gerado nas oportunidades pequenas. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória. Boa. Então lembra. Eu sei que você já teve experiências com Deus. Sabe por que talvez você está fraco hoje? Fraca hoje? Porque você só está olhando para o teu problema de hoje. Você se esqueceu daquele dia que você pensou que ia morrer? Lembra aquela fase que você olhou e falou assim, já era, acabou tudo. Deus foi lá e mudou tudo. Talvez o teu problema é que você só está olhando para a tua luta de hoje. Tem pessoas chorando porque a palavra está falando. E Deus está falando assim, ó, se recorda do que eu já fiz por você. Se eu não te deixei morrer lá atrás, não vai ser agora que eu vou te decepcionar. Olha aqui para mim, e eu finalizo. Se você já sofreu pra caramba, já falaram mal de você, você já viu confusão na tua casa, você já enfrentou coisas que ninguém aqui imagina, e não parou, por que você vai parar agora? Você lutou pra caramba pra chegar até aqui, pra parar agora? Meu Deus. Se fosse para você ter parado, Deus ia deixar você parar lá. Mas por que Deus não deixou você parar lá? Porque Deus já está te vendo lá na frente. Glória a Deus, Pai. Como é o teu nome? Fala. Deus não olha para a gente só agora. Você sabia, Wagner, que Deus já está vendo o nosso futuro? E por que tem pessoas que sofrem na igreja e Deus não manda parar ali? Porque Deus não está vendo a pessoa só sofrendo. Deus está vendo o futuro dela. Diz o Senhor, eu sei bem os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para que tenhais o futuro que desejais. Bate na mão de umas duas pessoas e fala assim, ó, você não pode parar. O teu futuro será extraordinário. Jovem chorando. Deus, você não é o que você está enfrentando hoje. Você é mais do que isso. Quem olhava para Davi? Imaginava que ele seria o maior rei de Israel? Você acha, Paulo, que quem olhava para Davi no pasto imaginava que ele ia conseguir vencer o gigante? Quem olha para você
e não te valoriza, só faz isso porque está te vendo agora. Vê que você mora numa casa humilde, vê que você não tem muito dinheiro, vê que você não tem pessoas te apoiando. Aí muita gente não te dá moral, porque vê que de certa forma você está meio que desamparado. Mas Deus está falando, vai, porque eles só estão te vendo agora. Eu já estou te vendo lá na frente, o meu plano é esse, fica de pé onde você está. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Tem um hino muito lindo. Aí funciona em tudo, né? Vamos ouvir aquele Quando Eu Chorar hoje? Que eu acho que ele se encaixa. Consegue colocar? Da Bruna Carla? Vamos, esse se encaixa com a pregação. Pastor, eu estou enfrentando um momento muito difícil. Só que eu também já vivi milagres de Deus lá atrás. Hoje eu estou entendendo que eu não posso olhar só para o que eu estou sofrendo hoje. Eu tenho que conseguir trazer na minha memória aquilo que pode me pôr para frente. E eu preciso que Deus brinde a minha mente. Porque o diabo sempre tenta bagunçar minha cabeça para eu desistir. O diabo sempre tenta colocar informações negativas para eu parar. Você que sente que precisa de uma proteção de Deus na sua mente, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que sente que o diabo toda hora tenta bagunçar a tua cabeça. Uma hora você está bem, do nada fica mal. Uma hora você está crente, crendo em tudo, outra você não está crendo em nada. Deus está te chamando para blindar a tua mente. Olha essa lágrima. Quer ver aqui já que não milagres? Aqui, ó. Que não podem parar, não. Não podem desistir, não. Aleluia.